compartilhar a palavra, né, nesse tempo aqui, eu gostaria que você, se você puder, não tem nenhum misticismo nisso, não. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, mas a gente não vai apagar a luz, não vai meditar, não é nada disso, não. Só gostaria de te pedir a gentileza de fechar os olhos para você prestar bem atenção na letra dessa música, dessa adoração. Por favor. Tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder?
Senhor. Vem ser o Senhor das nossas vidas. Não só nesse tempo de comunhão aqui, como igreja, que se reúne nessa noite para te adorar, para te glorificar e para ser ministrado pela tua palavra, mas em todo o tempo, Deus, por favor, vem, Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu gostaria que você ouvisse esse texto da palavra, esse trecho da palavra de Deus. Ele está registrado, você já conhece, eu acredito. Ele está registrado no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. O sábio deixou isso aqui escrito para mim e para você. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tem tempo para tudo. E a gente tem que pensar nisso. Não só porque a gente ouviu esse cântico, ele fala muito ao meu coração. Desde a primeira vez que eu ouvi, Deus tem ministrado a cada dia a minha vida. E essa palavra que a gente vai compartilhar agora, eu falo que Deus é muito fofo, Deus é muito lindo. Eu ia pregar na nossa igreja lá, Ministério Tenda de Adoração, no domingo, nosso culto é no domingo de manhã. E eu ia pregar essa palavra lá, só que eu amanheci sem voz, não tinha voz. Né? Quem me conhece que sabe que eu gosto de falar, né? Irmã Ana sabe, né, a Gabi? Né? E foi assim, até uma pessoa brincou com o pastor Pedro, falou assim, Deus é fiel com a sua vida, hein, pastor? Olha só, tempo de silêncio. Olha só, o que ele estava querendo dizer com isso, né? Pois é, mas Deus tem um tempo para todas as coisas, e ele sabia que não era para aquele momento essa palavra, mas Deus está trazendo essa palavra hoje aos nossos corações para a gente parar e pensar, tá? Quem aqui conhece uma palavra, né? Lá em Londrina o pessoal conhece bastante, eu não sei se você conhece uma palavra que é dita assim, correria. Aqui vocês conhecem também? Olha só que interessante. Tem algumas pessoas, né? E lá quando eu prego lá, eu falo assim, não aqui, né? Não aqui, mas lá em Massachusetts, lá em Connecticut, né? Bem longe da gente, que vive numa correria desenfreada. Corre para um lado e para o outro, né? Algumas mulheres, né, trabalham fora, trabalham dentro de casa, estão criando seus filhos, são mães, são esposas, são filhas e fazem mirabolanças, né? Fazem muitas coisas. Os homens, por sua vez, também. Eles jogam bola, eles assistem futebol, brincadeira. Os homens trabalham bastante também, né? E às vezes tem alguns que trabalham em dois empregos e saem, né, por uma série de coisas, fazendo muita coisa, né? Mas Deus, Ele nos ensina nessa noite a administrar o nosso tempo e a entender o tempo que a gente está vivendo. Tá? Ele quer que nós entendamos esse tempo para a gente desfrutar desse tempo. Porque o que acontece na correria? O que acontece? A gente fica correndo, pensando no futuro, se lamentando, se lamuriando com saudosismo do passado, né? E não consegue romper, e não consegue viver o tempo que é esse tempo agora. Como se chama esse tempo agora? Presente. Porque ele é de fato um presente. Quem que gosta de presente aqui? Eu gosto. Quem que não gosta, né? Esse tempo, nesse momento das nossas vidas, ele se chama presente, porque Deus está nos presenteando para a gente viver a vida que Ele quer que a gente viva agora. Tá? Quando o pastor Ezequias ele abriu o culto e ele leu um salmo que falava a respeito da gente viver a nossa vida com o Senhor, ele falava a respeito da gente render as nossas vidas ao Senhor, porque esse é o tempo de fazer isso. Mas no meio da correria, a gente não dá prioridade para o nosso Deus. A gente corre para trabalhar, a gente corre para cuidar de filho, a gente corre para levar filho na escola. Eu falo que eu sou mãe torista, né, porque eu levo as meninas uma em cada período, né, e a Vitória, né, ela quer estudar bastante, essa menina, ela faz 3º ano do colégio de manhã, faz cursinho à tarde, então eu levo e trago, como nós temos um só carro, também levo o esposo para o trabalho, eu busco o esposo do trabalho, né, e mais 1 milhão de coisas que a gente gosta de fazer, que a gente costuma fazer. Só que no meio dessa correria toda, se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu não dou conta. E eu não vivo a vida que Deus quer que eu viva nesse momento.
Eu não me permito viver essa vida. Eu prefiro viver na correria. Tem escolha, tem escolha. E eu quero te dizer uma coisa muito simples, mas que é uma chave para as nossas vidas nessa noite. As escolhas que nós fazemos nesse tempo, elas que determinarão que jeito que eu vou viver na eternidade. Elas que vão determinar. E eu quero dizer que não adianta eu viver uma vida que eu venho à igreja religiosamente. Todos os domingos eu vou à igreja, pastor Ezequias. Religiosamente. Mas no meio da minha semana, aquilo que eu deveria fazer todos os dias, de buscar a face do Senhor, de adorar o Senhor, de ler a sua palavra, de me alimentar da palavra de Deus, eu não faço. E aí, o que vai adiantar? Vai ser legal, porque eu vou ver os irmãos todo domingo. O que mais que pode ser? Eu vou ouvir uma palavra abençoada do pastor Ezequias na Igreja Metodista em Castro todo domingo. Mas e a minha vida com Deus? Como que eu estou determinando a eternidade para mim? É disso que Deus está falando. Não adianta, mas eu não consigo viver diferente. Vou te falar, eu tenho 48 anos de idade, já vivi um pouco. E dá para fazer do jeito que Deus quer, sim. Dá para fazer. Eu me converti aos 20 anos. E desde aquele momento que eu me converti lendo sozinha dentro do meu quarto, num momento de luta, né? E eu li esse texto da palavra, Eclesiastes capítulo 3, e eu entendi que era um tempo de eu caminhar com Deus. Eu nem sabia que jeito que era isso, eu não imaginava como que ia ser, mas eu fiz uma oração e não sabia como fazer. Então, eu lembrava da minha mãe, quando eu era criança, que ela falava para a gente orar, falando, Papai do Céu, e eu fiz com 20 anos de idade, eu fiz isso. Falei, Papai do Céu, vem aqui comigo e me ensina, me explica, faz alguma coisa aqui que eu preciso. E foi assim que a minha vida mudou. Não é fácil, mas Deus não nos diz que vai ser fácil, ao contrário. Ele diz assim, no mundo vocês vão ter aflições aí. Então, viva a vida comigo. Você está entendendo? Não vai ser fácil, mas viva comigo esse tempo. Eu quero falar com você nesses minutos que me restam, como que é a nossa vida. Eu não sei quando que você realmente aceitou a Jesus como seu Senhor e soberano Salvador. Talvez isso ainda não tenha acontecido, mas esse é o tempo de você pensar a respeito disso. O irmão falou que não foi à toa que você veio aqui. Você não veio aqui para bater cartão, né, para picar cartão. Você não veio aqui porque a esposa trouxe, né, muito linda a esposa, por sinal. Né? Você não veio aqui porque você precisa trazer os seus filhos para ouvirem a palavra de Deus. Não foi. Tá? Nada acontece por acaso. Tudo acontece pelo agir de Deus nas nossas vidas, quando nós permitimos. Então, você veio aqui para pensar como que você está determinando o tempo da sua vida, para determinar, como você está vivendo para determinar o tempo na eternidade. Eu quero te dizer que só existem 2 lugares para a gente passar a eternidade. Não existem 2 céus. Né? Existe o céu dos céus com o nosso Deus, e o outro céu, o céu da boca da onça, se existisse, né? Que é o inferno. Tá? E muitas pessoas não vai falar de inferno, que é isso? Eu não vim aqui para ouvir falar de inferno, e eu não vou falar sobre isso. Eu só quero que você pense que o que Deus tem preparado é muito melhor do que o inferno. O que Deus tem preparado para a sua vida aqui, mesmo com as aflições, é viver o tempo dele, mas viver num relacionamento de excelência com o Pai. Tá? A palavra de Deus lá em Isaías 64:4 fala que nenhum ouvido ouviu e nem olhos puderam ver o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E depois o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa palavra em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o que impede de nós buscarmos viver essa vida? O que te impede, meu irmão? O que te impede você de realmente viver essa vida que olhos não viram e que ouvidos não ouviram? Que é além da nossa imaginação, além da nossa inteligência. O que te impede? Deus quer muito mais. Mesmo com aflições, mesmo com lutas, Deus tem muito mais para mim e para você. Quando eu e você aceitamos Jesus, eu quero crer, né, que, como eu não conheço todos, eu quero crer com você, que você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos traz um pacote completo. Tá? A nossa caminhada é gradativa, é passo a passo conforme eu determino a minha caminhada. Mas Ele nos traz um pacote completo. E olha só o que eu entendi da palavra de Deus através da leitura de 2 Coríntios capítulo 5, os versos 19 e 20. Eu vou ler aqui, que eu anotei na versão contemporânea, que é uma linguagem que eu gosto bastante. E diz assim: o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova chance floresce.
é demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em um relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes, com os nossos iguais. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de você. Então, de uma forma muito simples, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui a respeito do novo nascimento e que pacote que ele já nos dá de uma vez. O que ele nos dá? Ele nos dá novos olhos para que a gente possa enxergar pela fé. Se a gente for olhar pelo natural, nós não vamos ver que tem jeito de viver aqui nesse mundo. O pastor falava a respeito de coisas ruins. Se a gente for ver pelo natural, quantas notícias ruins a gente ouve no nosso dia a dia, né? Se você vê o noticiário, são as notícias ruins perto da gente. Você vê lutas de pessoas perto de você, né? Eu tenho acompanhado uma família na igreja, um jovem casal, eles têm menos de 30 anos de idade, acho que 27, 28, com 2 filhos, uma filha de 5 anos e um filhinho que agora ele está com 1 ano e meio. Mas há 8 meses atrás, ele foi acometido de encefalite, uma doença que eu jamais tinha ouvido falar. Nem sabia o que significava isso, mas é um vírus que se aloja no cérebro e ele, se ele não mata por aquela convulsão, que ele lesa várias partes do cérebro, se não todo o cérebro, se ele não mata, a pessoa que sobrevive a uma encefalite vive uma vida vegetativa, totalmente sequelada. Agora, você imagina, né? Eu tenho as minhas filhas, quando eu vi aquela realidade perto de mim, eu não conseguia fazer nada senão tentar, de alguma maneira, ajudar aquela família, estar lá todos os dias no hospital junto com eles. Foi uma realidade terrível, terrível. Mas eu quero te dizer que o Isaac, ele não só sobreviveu, como ele, através do poder sobrenatural do nosso Deus, há quase um mês atrás, ele estava quase andando. Falando, comendo, virando cambalhota, sabe, assim, uma criança linda, uma criança linda. E o médico falou que aquilo jamais poderia acontecer de novo. Quando os pais perguntaram, porque a luta foi tão terrível, que os pais falaram assim, pelo amor, eu não vou conseguir mais passar por isso, nem de perto de mim, nem no vizinho. Ô, doutor, isso pode acontecer de novo? Um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, foi a resposta do médico. E eu quero te dizer que o raio caiu. Há 3 semanas atrás, o Isaac teve outra crise de encefalite e atingiu outras partes do cérebro dele. Mas o Isaac já saiu da UTI, ele já saiu do hospital, ele está em casa. E eu creio que Deus vai fazer milagre tudo de novo, porque o Deus que eu creio, Ele faz. Agora eu quero te dizer que aquele homem e aquela mulher de Deus, aqueles pais e a família em volta deles, e a família cristã junto com eles, tem crido nesse Deus. E aqueles pais têm olhado e têm dito assim, eu quero ver o que Deus tem para esse tempo na minha vida. Aquela mãe, um dia ela olhou para mim, a gente estava ainda na UTI na primeira vez, e ela falou assim, pastora, nenhuma vez eu perguntei para Deus por que Ele fez isso com meu filho. Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Não foi porque Ele fez, não, eu falei errado, quero corrigir. Por que Ele permitiu aquilo acontecer com meu filho? Eu não pergunto para Deus. Eu creio que o meu filho é um escolhido para viver o milagre de Deus. Gente, quando ela falou aquilo, eu falei, minha fé é pouca. Eu não estou funcionando do jeito que eu tinha que funcionar. Meu Deus, o que foi aquilo? E hoje eles passaram um perrengue terrível esses dias atrás. E a gente lá junto com eles de novo. Mas a fé continua alicerçada. Eles tiveram momentos assim, eu tive um momento, né, 2 momentos no quarto, um na UTI, um outro no quarto, que o pai do bebê, o Val, ele olhou para mim e ele falou assim, se Deus tivesse levado meu filho, a dor não ia ser tão grande de ver ele de novo nessa UTI desse jeito, entubado e sem saber quais seriam as lesões. Aí depois teve um outro dia que eu estava lá ajudando ele a reaprender, ele está reaprendendo tudo, reaprender a comer, a deglutir, ele não sabia mais fazer isso, mas já aprendeu. Deus é lindo, né? E ele então, ele olhou para mim, ele chegou do meu lado, eu estava com o Isaac no colo, ele me abraçou e começou a chorar. E eu falava assim, eu segurando, né? Porque eu saía dali, eu entrava no meu carro e eu chorava, mas ali eu não dava, né? E aquele homem ali chorando por ver o filho daquele jeito, e eu só falava para ele, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Viva o tempo de Deus. Tem luta? Tem. Eu não estou falando isso para te comover, eu estou te falando para você orar pelo Isaac, orar pela Ju e pelo Val, isso sim.
Não é para te comover, para você chorar, não. Você pode até chorar se for sensível, assim, mas não é por isso. Eu estou dizendo que nós, como seres humanos, nós somos passíveis, sabe, de lutas que a gente nem imagina que possam acontecer. Mas o nosso Deus olha para nós e fala assim, olha, eu te dou olhos novos para ver, para ter uma nova visão daquilo que você está vivendo. Creia em mim. Mas não só olhos. Sabe o que Deus dá mais? Ele nos dá uma nova mente, e que é a mente de Cristo. A mente de Cristo não fala bobagem. A mente de Cristo, né, não lança palavras de bobagem na nova boca que Deus nos dá. A mente de Cristo não tem pensamentos que desagradam o coração do Pai. A mente de Cristo, ela é bondosa, ela é amorosa, ela é respeitosa, ela é tanta coisa, não dá para a gente falar tudo. Mas você pode procurar na palavra de Deus, porque está tudo lá escrito. A partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho uma mente renovada. Eu tenho a mente de Cristo. Fala isso, por favor, fala isso. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Eu tenho a mente de Cristo. E Ele nos dá novas forças para a gente não cansar com facilidade. Tá? No meio da luta, no meio da adversidade, não vejo solução. Estou correndo e nem sei do que eu estou correndo. Né? E nem sei, né? Tem uma colega nossa que ela fala assim, não sei pão que eu vou, onde que eu estou, não sei o que, que eu não sei repetir. Né? Mas às vezes a gente não sabe mesmo. Mas a palavra de Deus fala assim, que aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas, eles vão correr, não vão se cansar, vão andar, não vão se fatigar. Eles vão subir com asas como águias. Nós estamos como igreja do Senhor, como filhos de Deus, nós estamos vivendo isso. Você está vivendo isso, meu irmão? Dá uma cutucada aí do lado e fala assim, você está vivendo isso, meu irmão? Ô, minha irmã, você está vivendo isso? Porque é para viver, esse é o modelo de Deus. Tá? Ele te dá forças renovadas. Ele nos dá uma nova visão para que a gente não desanime. Ele nos dá uma nova voz para louvar, para adorar o Senhor. A adoração é chave de um novo vigor nas nossas vidas. Mas às vezes a gente acha que adorar é só na igreja, né? A gente teve um tempo aqui, o irmão tinha toda a razão, a presença de Deus era quase que palpável nesse lugar, meu irmão. A presença de Deus, assim, precisa de uma banda, né? Já tinha a banda dos anjos aqui junto com o pastor, né? Junto com o irmãozinho. Estava aqui, Deus se estabeleceu aqui nesse lugar. O trono, nós chamamos o trono de Deus à terra e o céu desceu. Mas adorar também aqui. Mas adora o Senhor na sua casa. Adora o Senhor na sua vida. Que a adoração seja o seu estilo de vida. Mas como que é isso? Começa colocando cânticos, sabe, no seu carro. Coloca lá no seu, né, no seu carro, seu CD, seu pendrive com adoração. Na sua casa, sabe, no seu tempo. Às vezes a gente quer, nosso tempo livre, eu quero relaxar, quero ver TV. Por favor, meu irmão. Eu brincava com as minhas filhas, agora não preciso mais falar isso, mas tinha uma época que eu precisava muito, né? Aí eu falava assim, a TV emburrece. E é verdade, está tudo pronto. Você não precisa nem pensar para você assistir televisão. Já está tudo pronto, já vem o seriado pronto, né? Já vem até com a risada, né? Tem uns seriados que já vem até com a risada, você não precisa nem rir, né? As comédias. Você já assistiu o seriado assim? Tem uns que vêm com os risos assim, né? Não precisa nem rir, olha só. A TV emburrece. Usa o teu tempo para adorar o Senhor. O teu tempo livre. Ah, mas eu não tenho tempo livre. Tem sim. Você tem. Tenho certeza disso. Tá? Então adore ao Senhor. Viva, que a adoração seja o seu estilo de vida. Né? Eu gosto muito, eu falo, ainda vou aprender a cantar, né? Louvar, a gente louva com voz de taquara rachada mesmo, mas ainda vou aprender, porque esse negócio é muito lindo, o céu chega tão pertinho da gente, a gente chega tão pertinho do céu, quando a gente de fato e de verdade adora o Senhor. Tenha essa experiência, depois que você tiver, se você ainda não teve, tá? Depois que você tiver essa experiência, você nunca mais vai querer outra coisa, você vai querer sempre estar adorando ao Senhor. É precioso demais, é delicioso, é rico. Adore ao Senhor, porque Deus te deu. Isso aí já está no pacote. Ele te deu voz para louvar, seja ela que jeito que for, e Deus te deu mãos para servir. Tá? O Filho de Deus, ele serve. Tem que servir. E eu pergunto para você, eu gosto de fazer perguntinha, né, no meio da pregação. No que você tem servido ao Senhor? Em que você tem servido? Ah, mas o pastor, né? A Ana, que são os líderes daqui da igreja, eles que servem. Aí eu vi outras pessoas aqui trabalhando, né? Eles que servem. Meu irmão, minha irmã,
Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus te deu mãos para servir. O que você tem servido? Porque se você não... A minha frase é bem legal. Você vai entender tudo quando eu falar isso. Se você não serve, você não serve. Entendeu? Se você não serve, você não serve. Olha para o lado e fala isso. Isso é legal, né? Se você não serve, você não serve. Meu irmão, minha irmã, sirva ao Senhor. Você pode servir de qualquer jeito. Eu me lembro um dia, a gente teve nosso ministério é um ministério novo, tem só 7 anos. E a gente estava tendo, era um retiro de mulheres, um dia lá das mulheres, lá na nossa igreja mesmo, né? E aí, de repente, a gente estava lá cuidando de comida. Não, era seminário de veredas. E a gente estava lá cuidando de comida, porque daí a gente todo mundo faz de tudo, né? Claro que tem as cozinheiras, não era eu, né? Se tivesse pastor Abraão, a Rani lá, ia assim, né? Mas eu não. Aí, e a gente fazendo de tudo. De repente, chega uma irmãzinha e fala assim, aconteceu um negócio lá. Eu, lá no banheiro, o banheiro entupiu. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Deus sabe o quanto meu estômago é fraco. Falei, não foi comigo essa história. Deus tem misericórdia. Aí eu subi, fui ver, né? Só para constatar, né? E o negócio estava... Não vou detalhar que não precisa. Aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Não tinha para quem chamar. Aquele dia estava sem funcionário na igreja. Tem um caseiro, mas ele também não estava trabalhando. Era um sábado à tarde. Daí eu falei, então tá. Eu falei, arruma uma luva aí, uma máscara e eu vou lá, né? Ah, tá. Que tinha luva, que tinha máscara, né? Que tinha roupa, tinha nada. E eu falei, Deus, o Senhor sabe. Aí foi um teste, viu? Pastor do céu, foi o teste. E eu fui. E fiz o que tinha que ser feito. Depois eu queria tomar um banho de álcool, de polvidine, sei lá de mais o quê. Mas eu fiz. Eu ia lá, porque eu sou nojentinha, eu ia lá falar para outra irmã fazer. Cara de pau, né? Aí não ia dar, né? Aí Deus ia ficar olhando do céu. Peraí, não estou entendendo, Meire. Qual que é a tua? Deus não ia falar desse jeito, não, né? Eu ia falar. Mas assim, dava para ser diferente? Não, eu tive que encarar. Gente, a gente encara. Depois desse dia, minha irmã, falei, estou encarando coisas que eu nem imaginava que eu encarava. Mas a gente faz. Você sabe por que eu fiz? Por amor àquelas pessoas, aquelas minhas irmãs que iam precisar do banheiro. Limpo e desentupido. Eu amo elas porque eu amo ao Senhor. Eu não estou falando isso para você, ai, que bonito, né? Não foi nada bonito, não. Aliás, o negócio foi feio. Foi trash, como diz a moçada. Mas eu amo ao Senhor, eu faço por amar ao Senhor. Você ama ao Senhor? Eu quero ouvir um amém bem lindo, assim. Você ama ao Senhor, igreja? Então serve ao Senhor. Eu não estou falando que você vai precisar ficar desentupindo. Você pode até orar para não entupir banheiro, mas se precisar, você vai lá e você vai fazer. A gente faz. Tem gente que pode olhar e falar, mas isso aí é simples. Para mim não foi. Sinceramente, para quem me conhece, minha família, sabe que não foi. Mas eu amo ao Senhor, por isso eu faço. Agora eu estou encarando umas paradas que agora, falei, o negócio pode acontecer, então pode. A gente vai, a gente faz. Eu ouvi um pastor me falando esses dias, que um dia ele estava lá varrendo a igreja, né? Você estava junto, pastor? Estava lá varrendo a igreja, a irmã falou, que isso? Pastor, varrendo a igreja, onde já se viu? Não, tem gente para fazer isso, chama alguém. Eu varro a minha casa. Eu lavo meus banheiros. Né? Porque eu sou dita também, não, desculpa, não pode brincar com o nome das pessoas, mas eu sou faxineira, né? Umas vezes por semana, e eu faço isso na minha casa, por que eu não posso fazer na obra do Senhor? Agora eu te falo, tem funcionário aqui tem funcionário para limpar? Não, pastor, olha, o pastor disse que não. E aí, minha irmã? E aí, meu irmão? Você pode se dispor a vir, a limpar, a lavar o banheiro da igreja, aquele banheiro que você usa. Né, a suprir, vou lá, coloco os copos ali e vou, sei lá o que mais que dá para fazer, mas tem um monte de coisa que dá para fazer. Sirva. É que é assim, né? Eu acho que eu comentei até com o pastor, um ministério que a gente participou, teve uma época, um ministério grande, que tinha 70 pessoas no ministério de louvor. Nós éramos em 3 equipes de louvor. É gente para chuchu, né? Mas se chamar para varrer o chão... De repente o povo evapora. Gente, varrer o chão e adorar aqui na frente é a mesma coisa. Está aqui pregando a palavra de Deus e lavar aquele banheiro é a mesma coisa para Deus, é serviço. Deus te deu no pacote mãos para servir. Então sirva. Eu não estou fazendo uma sugestão.
estou te falando algo que é do coração de Deus. E eu estou te chamando a obedecer. Que tal? O que você faz com isso? É com você agora, não é comigo não. E Deus nos dá, vamos colocar agora a parte bem linda, né? Que é um novo coração, que é purificado por Cristo. Teu coração é assim lindo? Purificado por Jesus. Amém. Isso aí, minha irmã. É isso mesmo. Gente, quando eu tenho, olha quantas ferramentas, que pacote lindo que Deus me deu, colocou aqui nos meus braços, até tem que pôr bração no colo para eu segurar, mas eu tenho que usar, são ferramentas. Quando eu faço bom uso de todas essas ferramentas que Deus me deu, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou comprando o meu ingresso para viver na eternidade com o Pai. Hã? É o nosso ingresso para entrar para a eternidade. E eu não sei que hora que Deus vai me chamar. Eu quero viver bastante, com saúde, para não dar trabalho para minhas filhas, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu já vi gente partindo com tão menos idade do que eu, né? Semana passada partiu um jovenzinho de 20 anos, crente em Cristo Jesus. Está lá na glória com o Pai. Né? A gente foi também no ofício fúnebre de uma mulher de 45 anos. Jovem, nova, novíssima, né? Tem 48, bem nova. E aí, você sabe que hora que Deus vai passar a régua, fechar a conta e falar, e aí? Vamos ver como que tá? Para ver como que fica? A chave é fazer o uso do pacote que Deus nos dá. Essa é a chave. Quando eu estou firmado na rocha, quando eu estou firmada na rocha, que é Jesus, eu não estou com a minha casa sobre a areia, eu estou firmada na rocha, eu pego todo esse pacote e faço uso dele. É desse jeito, é dessa união minha com Jesus é que eu tenho força para viver a vida que agrada a Deus. Isso daria para falar mais 3 pregações. Mas Deus quer, a obediência agrada o coração de Deus. Né? Tem um pastor metodista que Jesus levou há anos atrás, e ele falava sempre para a gente, o abecedário do cristão não é A, B, C, D, E, não, é obedecer. Isso tem que reger a sua vida. Obediência, obediência. Já falei, né, algumas vezes lá, que a gente sempre ministrava quando vinha a casa, na comunhão, né, familiar cristã, e eu falava para as minhas filhas, né, já contei isso, alguns irmãos sabem, eu dizia para elas assim, que obediência retardada, esse era o termo que eu usava, tá? Eu sei falar o certo, retardatária, mas a obediência retardada não é obediência. Sabe aquela obediência assim, filha? Ô filha, tô indo. Filha, você faz isso, eu já vou, já faço. Aí quando eu resolver, eu faço, né? Obediência retardada não é obediência, tá? O tempo é de Deus, não é o meu tempo. E obediência parcial também não é obediência. E eu estou pensando aqui, eu não estou pensando nas minhas filhas me obedecendo, mas pode servir, né, meninas? Mas eu estou pensando na minha vida com Deus. E eu quero te fazer refletir na sua vida com Deus. Obediência parcial não é obediência. Eu vou obedecer porque é difícil, é duro, parece impossível de eu obedecer 100%. Aí, quando você pede as bênçãos para o Senhor, você fala assim, está muito difícil, o Senhor me dá, o Senhor pode me dar só 50%, né, Deus? Aí, tudo bem. Quando você quer bênção, você quer quantos por cento? 100%. A gente quer 100%. Mas na hora da obediência, né, a gente pega e vai com parcialidade para Deus. Obedeça ao Senhor. Isso agrada o coração do Pai. E como agrada. A gente vive dias que as pessoas, lá longe da gente, buscam agradar a si mesmas. Faz tudo para se agradar, tá? E Deus fala assim, tudo aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Me agrada, agrada-te do Senhor. E? Exatamente. Agrada do Senhor. Agrada ao Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. As minhas filhas sabem muito bem o que me agrada, meu marido também. E quando agrada o meu coração, eu vou fazer. Estou aqui, estou pronta. Deus, que não é imperfeito, não é um ser falível como eu, Ele só espera o seu amor, o seu respeito. E então o seu amor gera obediência em você e vai agradar o Pai. É disso que a gente está falando. Às vezes a gente fica tão preocupado em nos satisfazer e a gente não olha a necessidade do próximo.
Mas aquele que está em Cristo precisa viver de acordo com o que ele fala que tem que ser feito. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A gente, esse falecimento que eu falei, eu estou falando de um monte de tragédia, né? Mas eu vou ter que falar mais essa. 45 anos, essa mulher deixou 2 filhas com 15 e 3 anos, e as meninas dela frequentavam lá o nosso ministério, nós somos pastores de jovens. Então, assim, a fase da doença foram 15 dias, foi tudo muito rápido, e a gente ali acompanhando as meninas, né, e sempre colocando jovens para orar, a igreja para orar, porque eu creio no milagre, Deus poderia ter feito um milagre e ter ressuscitado aquela mulher. Mas o tempo de Deus pertence a Ele, o modo de Deus pertence a Ele, porque o reino é dele. Então, ela faleceu, e a gente foi lá no velório, e eu fiquei muito triste com uma coisa que eu vi lá, além de toda a tristeza, né, da situação. Eu olhei e eu falei, cadê os jovens? Cadê a nossa igreja? A senhora, o casal, né, os pais das meninas, eles não são lá do nosso ministério, mas as meninas sim. Muitas pessoas conheciam elas. Tinha um jovenzinho, né, e nós passamos lá, né, no velório, ficamos lá no velório, e mais algumas 4 líderes passaram. Eu falei assim, gente, como as pessoas estão preocupadas. Tem jovens que não trabalham, estavam lá nas suas casas ou fazendo qualquer outra coisa e não foram lá para dar o consolo. Quantas vezes você não só dá um consolo, dá uma mão, dá uma força, dá uma palavra amiga, pegar, passar a mão no telefone, ligar. Quantas coisas a gente pode fazer, mas a nossa zona de conforto não nos permite sair dela, né? Não, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. A gente não sai da zona de conforto porque a gente não quer. Ah, mas eu vou lá, mas eu vou fazer isso. Meu irmão, minha irmã, sirva, faça o que Jesus faria. Então eu pergunto para Jesus, o senhor faria que jeito? O que o senhor faria, Jesus? Você vai correr no lugar onde você está, onde você pode ser útil. Sirva, mas para isso saia da sua zona de conforto. Às vezes quando a gente passa por problemas difíceis, eu fico pensando nas pessoas que a gente conhece, e talvez você pense, ou você está passando por uma dificuldade muito grande, por uma adversidade muito grande, o foco fica naquele problema. O foco fica naquela doença, naquela enfermidade, naquela questão. Mas Deus está olhando e fala assim, teu foco está errado, meu bem. Meu filho, teu foco está errado. Minha filha, teu foco está errado. Foca em mim. Não fala, tem uma frase que a gente conhece de muito tempo atrás, que fala assim, não fala para o teu Deus o tamanho do teu problema. Fala para o teu problema o tamanho do teu Deus. A gente fica focando em algumas situações e Deus quer que a gente rompa, quer que a gente saia. E a gente não caminha, a gente não anda. Por que, igreja? Por que, igreja? Porque quando tantas pessoas passam por aqui, pelas igrejas, eu não estou falando só por aqui, né? Pelas igrejas, e elas passam e vão passando e não permanecem no Senhor, porque o foco está errado. Foca direito, foca no Senhor. Anda, caminha, rompe, mas olha para o alto, é olhando para o alto, senão não vai sair do lugar. Foca no Senhor, foca nele. Ele nos deu olhos novos, nos deu uma nova mente, nos deu novas forças, sabe? Ele nos deu tudo isso. O que a gente tem feito com isso? Será que a gente, de fato, nasceu de novo? Ei, a gente não é daqui. A gente vive temporariamente, a gente vive como se fosse ficar eterno aqui. Muitas pessoas vivem como se fosse ficar eternamente por aqui. Gente, além da gente ser passageiro aqui, né? O Pedro brinca, né? Fala, todo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Eu quero te dizer que o motorista tem que ser Jesus. Se não for, tá lascado. Agora tem um cobrador também, aquele que tenta fazer a gente mudar o foco. Vem para cá, tem um negócio para acertar. Que é o inimigo das nossas almas, é a oposição. Ele se opõe a nós e quer levar. O inferno não foi feito para ser povoado por pessoas, mas o diabo quer companhia. E ele quer companhia, ele está levando muitas pessoas para lá, junto com ele. Mas você não foi feito para ir para o inferno. Você foi feito para reinar no céu com o Senhor. Então tem um relacionamento. Nós lemos ali em cima, né, nessa versão, eu gostei bastante quando ela diz que Deus nos chamou, tudo vem de Deus, e Ele nos quer num relacionamento com Ele e com o nosso semelhante, né? É como se você, né, hoje nas redes sociais o povo coloca lá, né, em relacionamento sério com fulano, com fulana, né? Então põe assim no seu coração um relacionamento sério com meu Deus, um relacionamento sério com Jesus de Nazaré.
Deus te chama a se relacionar intimamente com Ele e não viver numa vida de religiosidade. Tá? Você vai vir à igreja com alegria, você vai vir em todos os cultos quantos você puder vir, você vai servir na casa do Senhor, você vai viver uma vida cujo estilo dela é adoração. Deus te chama para se relacionar com Ele e muitos deixam passar isso. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, um relacionamento sério com Deus é muito bom. Eu tive momentos na minha vida, né? Eu me lembro de um específico, há uns anos atrás, 8 ou 9 anos mais ou menos, que eu estava com uma birra de algumas coisas que eu estava vendo dentro da casa de Deus, e eu estava lá e eu fiquei com birra, eu quis fazer do meu jeito. Quem que se lascou? Foi Jesus? Não, fui eu. Então eu quero te dizer, você não precisa passar por isso. Tá bravinho, tá bravinha, vai pro altar. Tá com birrinha, tá com briguinha, vai pro altar. Deus vê tanto filho fazendo beicinho igual criança na vida. Ah, mas Deus não faz. Então, não quero. 1, 2, 3, acabou minha vez, não vou brincar mais disso. Ah, mas Deus não atende, que demora. Gente, Deus não anda no meu relógio, o meu é Cronos. O tempo de Deus é Kairós. O tempo dele, o tempo é perfeito. Tem uma canção que eu gosto muito, que já tem muitos anos, que ela fala assim: Jesus, plano melhor, plano maior, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira é mais linda. Você está achando que está demorando? Deus não está. Deus tem certeza que não está. Ele vai trazer no tempo certo, mas foca no Senhor. Nós não somos deste mundo. Uma vez um jovem, diz a lenda, que um jovem foi procurar um homem muito sábio, que vivia no alto de uma montanha, né? Coisa meio filosófica, né? Meio mística, sei lá. Mas eu quero contar para você essa história. Então, aquele jovem foi consultar, ele tinha uma dificuldade, ele foi consultar aquele mestre, né? Então, quando ele entrou lá na casa, ele chegou, ele viu um cômodo, ele viu uma cama, um fogareiro, uma mesinha, poucos objetos, não tinha nem lugar para pôr roupa, ele não viu nem roupa. Ele falou assim: mas o senhor mora aqui? Ele falou assim: sim, eu moro. Ué, mas onde estão as suas coisas, sua mudança, sua bagagem? Ele falou assim: eu estou aqui só de passagem. A gente gosta de acumular coisas, a gente gosta de se apegar a coisas, e Deus olha para nós e fala assim: você está aqui de passagem, seu tempo aqui é limitado, e Ele já sabe quanto é o seu tempo. Salmo 139, acho que no verso 12, diz assim, que antes dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito todos os nossos dias. Gente, que tremendo. Você pode falar um aleluia, um glória a Deus para isso? Deus, eu era uma massa informe, eu era um trenzinho, assim, uma coisinha muito pequena, e Deus já tinha escrito todos os dias da minha vida, e seus também. Você era uma coisinha de nada, e Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida. Dá para confiar num Deus lindo, num Deus grande, num Deus forte, num Deus todo-poderoso, como é o nosso Deus, e viver uma vida de relacionamento sério com Ele? Dá. É fácil a gente entregar as nossas vidas aos cuidados de coisas e até de pessoas. E a gente retém, a gente não entrega, às vezes, a nossa vida aos cuidados desse Deus. O Deus que te criou, o Deus que te gerou no ventre da sua mãe, o Deus que tem cuidado de você. Ah, mas aconteceram algumas desgraceiras. É brincadeira da palavra, mas aconteceram umas coisas ruins. E daí? No mundo tereis aflições. E você sabe por quê? Também, você jamais vai estar completamente feliz aqui na terra, simplesmente porque você não foi feito para essa terra. Não, você é cidadão do céu. Você é cidadão do céu, você não foi feito para isso aqui. É claro que a gente tem momentos de alegria, e graças a Deus a gente tem. Eu acredito que você também. A gente tem até momentos e dias de paz, mas isso aqui nada se compara com a alegria que está reservada para a gente na eternidade. Nada se compara, tudo aqui vai passar. Nós estamos aqui, Deus quer cuidar de nós em tudo que nos diz respeito. O salmista diz assim: o que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. O que me diz respeito, Deus cuida da melhor maneira. Confia no Senhor, confia. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que tem muitas pessoas que não confiam no Senhor e que Ele pode fazer. Mas Ele está olhando com todo o amor
que Ele está revelando as nossas vidas nesse momento, e Ele está dizendo, eu te amo de um tanto, eu te amo de um tanto que eu mandei Jesus para morrer no seu lugar. Foi isso que o pastor dizia no início desse culto. Ele mandou Jesus para você não precisar subir e morrer aquela morte humilhante de cruz, lá naquele madeiro. Jesus passou por isso para que eu possa ter uma vida com o Pai. Eu li numa certa ocasião, uns 3 anos atrás, um livro que contava da experiência de um garotinho que morreu numa mesa de cirurgia. Para os pais ele ficou morto alguns minutos, eu acredito que 8, 10 minutos. Mas na eternidade ele andou muito com Jesus. E ele tinha 4 anos quando isso aconteceu. Mas demorou um tempo para ele começar a trazer os relatos do que ele viveu no céu. A princípio, os pais acharam que era criatividade infantil, imaginação. Mas ele começou a contar coisas tão detalhadas a respeito do céu e a respeito de Deus. Os pais começaram a escrever e entender que ele tinha andado na eternidade com o Pai. E o que mais me chamou a atenção, são experiências incríveis, mas o que mais me chamou a atenção, que ele falou assim, que Jesus explicou para ele por que ele veio aqui para a terra. E o pai falou, filho, que do jeitinho, imagina, uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Não sei em que momento que ele falou isso. Ele falou assim, do jeitinho dele, com aquela vozinha linda, né, fofa. Ele falou assim, Jesus veio na terra, papai, para as pessoas conhecerem o papai dele. Foi para isso que Jesus veio. Para que você e eu conheçamos de fato e prossigamos em conhecer o Deus Todo-Poderoso, que nos ama incrivelmente, demasiadamente. Deus te ama. Ah, como Deus te ama, como Deus me ama. Esse amor é real e esse amor, eu tenho que pensar nesse amor todos os dias. É isso, né, pastor Ezequias? Eu tenho que pensar nesse amor com o qual Deus nos ama, porque isso não só é revelador, mas é transformador na minha vida. Isso é transformador. Sabe como que fica fácil? Para falar para as crianças e para falar para nós que somos crianças, né? Na presença do Senhor, alguns mais do que outros, né? Conta a história que um menininho, na época que os menininhos faziam seus próprios carros, ele fez o seu carrinho, com todo o zelo, pintou, colocou todo ali no reciclável, né? Ele fez as rodinhas, ele fez volante, ele fez capota, ele fez tudo ali no seu carrinho. E ele brincava e cuidava, né, com muito esmero do seu carrinho. Mas teve um dia que a mãe chamou para dentro de casa, ele saiu correndo, deixou o carrinho no quintal. E quando ele voltou, que ele lembrou do carrinho, ai, meu carrinho, voltou para pegar o carrinho não estava mais lá. Ele ficou muito triste. Passado alguns dias, ele passou em frente a um quintal de uma casa, e ele olhou e falou, será que é o meu carrinho? Todo quebrado, amassado, sujo, arrebentado. Mas ele olhou e falou, não, eu conheço, porque eu fiz esse carrinho. E ele chamou alguém, saiu um menino, e ele falou assim, sabe aquele carrinho que está ali no seu quintal? Esse carrinho é meu. Ele falou, não, onde que ele está? Está no meu quintal? Esse carrinho é meu. Aí ele falou, não, esse carrinho é meu, eu que fiz. Se você quiser, você compra. O rapazinho, né? O maldosinho respondeu, se você quiser, você compra de mim, tá? Ele falou assim, puxa vida, quanto que você quer? Estipulou um preço e ele comprou. Ele comprou o carrinho, levou para casa. Ele lavou o carrinho, ele desamassou, ele pintou, ele consertou as rodinhas. E o carrinho ficou tinindo, ficou ótimo. E ele olhou para aquele carrinho, conversou com ele. Disse as seguintes palavras, olha, carrinho, você é 2 vezes meu. Primeiro, porque eu te fiz. E depois, porque eu te comprei de volta. Foi isso que Deus fez com você, comigo. Ele primeiro nos fez. Mas talvez alguns mais do que outros passaram por aí sendo amassados, sendo triturados, sendo sujos, sendo quebrados. Mas aí, Jesus foi na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Ele nos comprou de volta. Você e eu somos 2 vezes de Deus. Fala assim, eu sou 2 vezes de Deus. Primeiro porque ele me fez. Depois ele me comprou de volta e pagou preço de sangue. Preço alto. Por isso fica mais fácil a gente entender que a gente não é desse lugar. A palavra de Deus em Eclesiastes fala também que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. E esse versículo me faz pensar muito. E eu quero te perguntar, você tem anseio pela eternidade?
A palavra não fala que ele vai colocar no seu coração. A palavra não fala que em alguns já está esse anseio. A palavra de Deus fala que Deus pôs no coração do homem anseio pela eternidade. O Filho de Deus, verdadeiro, ele tem esse anseio, ele tem esse desejo pela eternidade. Ele quer essa eternidade, anseio pela eternidade, isso já está latente aí. Então, se mova nessa direção. Se mova nessa direção. O último versículo que eu quero citar para você, que está escrito em Hebreus 9, 27, a parte B, diz assim: todo mundo tem de morrer uma vez e depois encarar as consequências de uma vida. Na versão contemporânea, bem claro, né? Esse versículo algumas pessoas usam para combater uma doutrina, mas eu não estou pensando em reencarnação e nada disso. Eu estou pensando naquilo que Deus coloca para mim e para você, que a eternidade é para ser levada a sério. Um julgamento está para acontecer e ele está chegando. A nossa tarefa aqui na Terra é singular. O que é? É única. A nossa tarefa é determinante, é extraordinária, é especial, é excelente. Nossa tarefa é escolher o nosso lar eterno. A gente pode até conviver com algumas escolhas erradas. Tem pessoas que escolhem a cidade errada para morar. Outras pessoas escolhem o companheiro errado para se casar. Outras pessoas escolhem a igreja errada, sei lá, para frequentar, a casa errada para morar. A gente faz tantas escolhas. Quantas escolhas você já fez na sua vida? Você já fez a escolha do emprego errado, ou de sair do emprego erroneamente? Mas a maioria das escolhas a gente vai contornando, a gente vai dando um jeito, e até dá para se viver, né? Vai, né, gemendo, mas dá. Mas tem uma escolha que é impossível de fazer errada e ter o plano B, porque Deus não tem plano B, Deus tem um plano único, Ele tem um plano A, tá? Essa escolha a respeito da eternidade, ela deve ser feita do modo correto, porque é o nosso destino. Nosso destino. Eu falei que eu ia falar o último versículo, mas é Amós 4,12 que diz assim: prepare-se para se encontrar com Deus. Basta a gente pensar em quanto tempo nós dedicamos do nosso relacionamento com Deus, para a gente entender qual tem sido a nossa escolha quanto à eternidade. Jesus quer ser prioridade máxima na sua vida. E a gente só entende o que é prioridade máxima na nossa vida, o tempo que a gente gasta com aquilo. Né? A gente está na era da globalização, da tecnologia, tem gente que gasta tanto tempo nas redes sociais. Prioridade dessas pessoas são as redes sociais. Jogos, tem gente que gasta tanto tempo com jogos. Prioridade. Com pecado. Tem gente que gasta tanto tempo com pecado lá longe de nós. A prioridade na vida delas, então, é pecar. Jesus te chama para ser prioridade máxima. E se ele não tem sido ainda, meu irmão, minha irmã, estou terminando agora, eu quero te dizer, muda isso. Muda isso. Jesus te chama para estar no centro da sua vida. E daí, a cada dia, você vai estar alimentando a escolha certa do lugar onde você vai passar a eternidade. Sobre eternidade. A nossa vida tem tudo a ver com isso. Fecha o teu olho, por favor. Te peço para fechar os teus olhos. E nós vamos orar nesse momento, enquanto nós ouvimos, bem suave, uma canção, onde Deus diz que basta chamar por Ele. Basta clamar por Ele. E Ele está aqui para nos responder. Ele está aqui. Canção 9, né? Ele está aqui para dizer assim: vem. Eu pego na sua mão e te levo para uma eternidade com Ele. Sabe tudo vê o meu louvor, o motivo do meu cantar. És minha vida, és o meu tudo, a voz de Deus em meu coração. Me humilharei, me curvarei diante de ti. Enquanto você ouve essa canção, eu tenho um desafio para te fazer. Talvez a canção possa estar um pouquinho mais baixo, só um pouquinho mais baixo, por favor. Eu tenho um desafio, com os teus olhos fechados. Deus, quando Ele fala conosco, é uma conversa. A ação do nosso Deus é falar conosco. E a nossa reação
é uma resposta àquilo que Ele nos diz. Se você quer dizer com todo o seu ser, com todas as suas forças, independente das outras pessoas aqui junto com a gente, você quer dizer para Deus: eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento, e eu quero, Senhor, caminhar contigo para a eternidade. Eu te coloco como prioridade máxima na minha vida. Se você diz isso agora para Deus, eu te convido para vir aqui. Vem aqui na frente do altar representado aqui, e nós queremos orar com você.